nós sabemos o que nós estamos ouvindo. É um culto que não somos movidos por emoções e por sentimentos, por euforia, mas é um culto que usa o quê? O nosso raciocínio lógico para entendermos e compreendermos o culto. Então, quando Paulo estava falando sobre um culto racional, ele estava dizendo: todas as vezes que você for a um culto, se você não conseguir entender e raciocinar durante aquele culto, não tem como você sair dali abençoado. Por quê? Como que você vai oferecer algo para Deus que você não entenda? E aqui nós dividimos em 3 partes para que você possa entender. E a primeira parte, ele vai falar, ele diz assim: rogo, pois, de irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E por que ele fala isso, sacrifício vivo? Se você for voltar no tempo da lei, era necessário sacrifício de animais, era necessário festas e solenidades. Então, para você entender essa primeira parte, abre a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, porque Paulo ele vai fazer uma comparação e dizer: olha, hoje nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Entenda que ele está falando sobre cultuar a Deus, sobre oferecer. Por quê? Porque o culto havia mudado. O culto no tempo, ali de Jesus era um culto que exigia sacrifício de animais. Mas ele está dizendo agora, não tem mais sacrifício de animais, agora tem o meu sacrifício vivo. E só para você poder entender, livro de Isaías capítulo 1 e o versículo... Vamos ler a partir do versículo 11, que você vai entender que Deus ele já havia falado que ele ia mudar o tipo de culto, que não ia mais precisar de sacrifício de animais, que não ia mais precisar de solenidades, mas ia precisar de um culto racional ao Senhor, ou seja, que entendêssemos e conversássemos com eles, que vai dizer assim, 11: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro, das gorduras de animais cevados, e não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não traga mais ofertas de baldes, incenso é para mim abominação, e também as festas, luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesada, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendei as minhas mãos, escondei de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas da viúva. Então entende que o próprio Isaías é conhecido como profeta messiânico, o que mais profetizou sobre a vinda de Jesus. Então Isaías entenda que ele está dizendo assim: olha, o Senhor está cansado do sacrifício, porque esse sacrifício eram atos religiosos que não traziam arrependimento.
Sabe por que Jesus estava gastando o sacrifício de carneiro, da gordura, das oferendas que as pessoas traziam? Porque as pessoas não queriam mudar de vida, elas erravam, elas falhavam, não se arrependiam, então eles cumpriram um ritual religioso, que era o quê? Pegar o seu sacrifício, sacrificar ao Senhor e achar que eles estavam perdoados. Então entenda que quando a Isaías ele está falando, não vê que no final ele diz assim, olha, lavai as vossas mãos, purificai os vossos atos, haja um arrependimento. Ou seja, então Israel, o que eles estavam fazendo no culto? Somente atos religiosos, sem um arrependimento. Então é por isso que lá Paulo ele vai dizer o que? Olha, apresentai-vos a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, não é mais sacrifício de animais, porque eu não quero. O que é um sacrifício vivo? É quando eu consigo me entregar totalmente ao Senhor. Totalmente a Ele. É quando eu chego num culto como esse e eu sou um sacrifício vivo. Por quê? Porque eu não estou aqui para me doar ao culto 50%, 40%. Eu estou aqui para doar no culto 100%. A minha atenção, o meu raciocínio, as minhas emoções, tudo está voltado para Deus. E este é o sacrifício vivo. Aqui no versículo 18 vai dizer assim, ó. Vai dizer assim, ó. Vinde então e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O que o Senhor estava tentando dizer para que viesse fazer ao culto? Venha, conversamos. Você tem os seus pecados, você tem as suas falhas, você tem os seus erros, mas quando você vem prestar culto a mim, você não fala de nada disso. Quando você vem prestar culto a mim, você traz uma oferta, você traz um sacrifício, mas você não fala para mim o Senhor dizendo, raciocina comigo, vamos conversar, vamos debater, vamos falar dos seus erros e dos seus pecados. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e parece que deixamos nossos pecados lá em casa. Chegamos aqui e só queremos adorar o Senhor. Não queremos confessar. E não queremos dizer, Senhor, eu errei. Mas o Senhor tem o poder para perdoar a minha vida. Aleluias. Aleluias. Grande Deus. Então aqui no versículo 18, o que o Senhor está tentando trazer para a igreja? Vamos falar sobre um culto racional. Que culto racional é esse? Que eu não vou esconder nada do Senhor. Eu não vou chegar aqui muitas vezes e falar, eu não errei, eu não pequei, eu não falei, eu não tenho pecado. Eu vou chegar aqui, eu vou conversar com o Senhor. E vou usar o meu raciocínio lógico. E vou dizer, Senhor, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê. Me perdoa, me muda, me transforma, me converte. Faz de mim uma nova pessoa. Porque muitas vezes chegamos a um culto como esse e não queremos conversar com o Senhor. Queremos somente fazer alguns rituais de culto e esquecemos do principal. O Senhor não está atrás do seu ritual. Ele está atrás do seu raciocínio lógico, da sua razão. De você dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei e eu preciso do seu perdão. Então ele diz assim que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eles vão se tornar branco como a neve. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo o pecado. Mas para haver a purificação, eu tenho que fazer o quê? Me apresentar ao Senhor. Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43.
Só para você entender essa primeira parte, 43, e o versículo 26. Ele vai dizer assim, ó, 43, 26. Na minha tradução vai estar assim, ó: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, me apresente as tuas razões, para que te possa justificar. É por isso que fala sobre o culto racional. Quando eu entro na presença do Senhor, eu entrei juntamente com Ele, e o Senhor vai dizer assim: quais são as suas razões para que eu te possa justificar? Então, quando não estamos dispostos a oferecer um culto racional, que vem através da razão, através de demonstrar quem nós somos e não o que nós podemos fazer para o Senhor, quem realmente está aqui, não quer dizer através de título, pastor, obreiro, diácono, presbítero, missionário. O Senhor está interessado não é com o título, é quem é a pessoa, quem entrou diante do Senhor. Eles vão entrar o que em juízo, quer dizer, nós vamos prestar uma adoração, algo ao Senhor. Mas Ele quer que eu apresente as minhas razões. Ou seja, não foge o meu raciocínio. Eu estou ciente do que eu fiz, eu estou ciente do que eu falei, mas eu estou aqui para dizer: Senhor, o Senhor pode justificar a minha vida. O Senhor pode modificar a minha situação. Isso é apresentar a Deus o meu corpo em sacrifício vivo. Eu não preciso de outro sacrifício, a não ser eu mesmo. Entendeu? Você não precisa de nenhum outro ritual. O Senhor, Ele está olhando para você e Ele quer ver o culto que você trouxe para Ele. O culto que você está disposto a oferecer a Ele. Porque muitas vezes no culto glorificamos, adoramos, falamos tantas coisas, mas não entramos em juízo com o Senhor. Não apresentamos as nossas razões. Não colocamos a nossa vida como sacrifício vivo. Entenda que o principal do culto é esse. É por isso que fala sobre o culto racional. Ou seja, quem é esse culto racional? Eu. Porque todas as vezes que eu estou aqui, eu não engano, eu não minto, eu tenho sinceridade para com o Senhor. E Ele conhece o que é a minha sinceridade. Não temos que encobrir nada. Temos que dizer: Senhor, eu errei, eu falhei, eu sou falho, mas eu estou aqui para mudar. E o Senhor tem o poder, porque eu quero oferecer um culto racional. E para me oferecer esse culto racional, passa pelo meu sacrifício vivo. Passa pela minha linha de raciocínio e não querer esconder e mentir, mas dizer a verdade. Que é o que? Adorar o Senhor, exaltar e engrandecer a Ele. E a segunda parte desse versículo vai dizer assim: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo. Vai dizer: santo e agradável a Deus. Então o meu culto é um sacrifício vivo, ou seja, não preciso mais sacrifício de animais. Agora eu sou o sacrifício. E para esse culto acontecer, eu preciso fazer o quê? Buscar a minha santificação. E por que eu busco a minha santificação? Porque isso é agradável a Deus. Porque muitas vezes nós queremos buscar a nossa santificação se for agradável a nós. Mas a nossa santificação não buscamos porque é agradável a nós. Nós buscamos porque é agradável a Deus. Porque o que eu vou fazer não é para mim. O que eu vou fazer é para quem? Para o Senhor. Eu estou aqui para prestar um culto. Não é para as pessoas que estão aqui. Eu estou aqui para prestar um culto a Deus. Então, se um culto é a Deus, Ele precisa que eu me entregue como sacrifício vivo, me entregue totalmente a Ele. Mas Ele precisa também que eu comece a me santificar, para não agradar a mim mesmo, mas me santificar para começar a agradar ao Senhor.
Então entenda que algumas coisas precisam acontecer para que venha a ter um culto racional. Senão a pessoa ela vai vir ao culto, ela vai deixar a emoção entrar, a euforia entrar, o glória a Deus, o aleluia, e Deus está olhando dizendo, não tem entrega, não tem sacrifício, não tem santificação, então não é culto. Então não é culto. Então entenda que o culto, ele faz parte de tudo isso. Era por isso que quando o povo de Israel ia prestar culto ao Senhor, ele levava o seu sacrifício, as suas ofertas, os seus manjares. Mas aquele tempo passou. Jesus ele veio com a nova aliança, um novo nascimento. E ele usa Paulo então para dizer, olha, antes ele sacrificava um animal. Mas hoje Jesus quer ver o seu sacrifício. Hoje ele quer ver o seu arrependimento. Hoje ele quer ver o que é a sua santificação. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6 e o versículo 22. Que diz assim, ó, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então entenda isso. Fomos libertos do pecado, transformados. Agora buscamos o que é nossa santificação, porque estamos caminhando para a vida eterna. Porque isso é agradável a mim? Não, é agradável a Deus. Só que nós estamos hoje em dia tentando fazer culto que agrada as pessoas, e o culto agrada a Deus. É porque hoje nós estamos trocando o culto de louvor e adoração a Deus para fazermos entretenimento. Ou seja, fazer as pessoas se divertirem no culto, fazerem as pessoas interagirem em alguma coisa. Não. O culto, o propósito dele é um culto racional. Qual é o culto racional? Ele é totalmente a Deus. Então, se ele é Deus, eu tenho que, além de eu me oferecer como sacrifício, eu tenho que me santificar. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 1, só para você poder entender alguns pontos do que é um culto, irmãos. Porque nós muitas vezes queremos prestar um culto a Ele, aí Ele só aceita aquele que é verdadeiramente. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, e aperfeiçoando a santificação, para que eu venha começar a cada dia mais temer a quem? Ao Senhor. Entenda que isso faz parte do culto. Isso faz parte de um momento que eu estou aqui a oferecer nada para pessoas. Eu estou aqui a oferecer tudo para Deus. É por isso que Paulo ele vai colocar como culto racional. Porque eu sei para quem é o culto. Eu sei para quem é o louvor. Eu sei para quem é a minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Só que tem pessoas que não sabem. Sabe por que elas não sabem? Porque ela vai dizer, não gostei daquele louvor. Não gostei daquela palavra. Eu não gostei que aquele irmão falou aquilo. Eu não gostei que aquela pessoa falou aquilo. Porque ela acha que o culto é para ela. O culto nunca foi para nós. O culto sempre foi para Deus. Então Paulo está dizendo, esse é o culto racional. Então eu tenho que procurar me santificar. Eu tenho que procurar viver no temor do Senhor, para que a hora que eu venha prestar um culto a Ele, seja um culto racional. Eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui como sacrifício vivo. Senhor, eu tenho renunciado ao pecado.
Senhor, eu tenho dito não ao erro, eu tenho me santificado. Então eu quero que o Senhor receba o meu culto nesta noite. Que o Senhor não rejeite como ele estava rejeitando o sacrifício. Por quê? Porque não havia mudança e não havia transformação. Entenda que um culto racional é quando eu entendo que Deus não vai receber se eu estiver em pecado. Que Deus não vai atender se eu estiver em falha. E por que Ele não vai? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para que Ele não nos veja e para que Ele não nos ouça. Então muitas vezes eu quero vir ao culto, mas eu não quero me entregar como sacrifício vivo. Eu não quero santificar a minha vida. E quando acontece alguma coisa, eu digo assim, mas o culto parecia que não estava bom. Parecia que não estava muito legal. O culto não era para você. Então você não está fazendo um culto racional. Você está o quê? Tentando enganar a si mesmo. O culto racional é quando um culto é oferecido a Deus. E oferecido por quem? Por mim. Por você. Por cada um de nós que estamos aqui. E não podemos oferecer ao Senhor qualquer coisa. Deus, Ele requer de nós o nosso melhor. É por isso que nós trazemos a nossa oferta. É por isso que nós trazemos o nosso louvor. Porque entregamos tudo para Ele, para o Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 10. O quê? 10 diz assim, ó, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então eu sou me santificado por quê? Pelo sacrifício que Jesus Ele fez na cruz. Por aquele sacrifício. E o que eu tenho que santificar? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Que ele vai dizer assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente observados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele fala que a nossa santificação é agradável a Deus, é porque eu preciso me santificar de corpo, de alma e de espírito. Ou seja, é uma entrega total ao Senhor. É uma entrega total a Ele. Que vamos nos colocar verdadeiramente diante da presença dEle. E dizer, Senhor, este é meu culto racional. Porque em casa eu tenho me santificado de corpo, de alma e de espírito. Tenho me separado para o Senhor. Eu tenho me separado para oferecer algo a Deus. Para que Ele venha o quê? Me ajudar a vencer todas as dificuldades. E a pergunta muitas vezes que eu faço é por isso que muitas pessoas chegam no culto e ficam ali preocupados com o que está acontecendo. Por quê? Porque ele acha que o culto tem que divertir e entreter ela. Que o culto tem que chamar a atenção dela com alguma coisa que está acontecendo. Que o culto tem que fazer o quê? Parte para viver uma diversão para as pessoas. Não, irmãos. Culto não é para entreter ninguém. Culto não é para divertir ninguém. Culto é para Deus. Aleluia. É para Ele. É para me oferecer o meu sacrifício vivo, a minha santificação. É por isso que eu me santifico
E é por isso que eu me esforço, é por isso que eu digo não ao pecado, para quando eu chegar num lugar desse, num culto desse, eu posso dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o meu coração, e eu estou aqui para oferecer ao Senhor um culto racional, Senhor. Tudo que eu vou fazer aqui é para o Senhor. Então entenda muitas vezes o que é um culto racional. O que é um culto realmente voltado para Cristo, para o Senhor. E essa é somente a preparação da primeira parte, que é se entregar, que é santificar. E muitas vezes nem a primeira parte nós conseguimos fazer. Nós viemos para a igreja e achamos que Deus, Ele vai receber. É por isso que há uma diferença entre culto racional e muitas vezes o culto emocional. Por que o culto emocional? Porque muitas vezes nós entramos na igreja, mas nós estamos tão envolvidos emocionalmente com as coisas que estão lá fora, que nós não conseguimos prestar atenção e oferecer a Deus um culto racional. Porque nós queremos que Deus, Ele venha fazer algo por nós. E esquecemos que é nós que temos que oferecer primeiro para Ele. Dar primeiro para Ele. Então entenda o que é um culto racional que Paulo estava querendo dizer. É quando eu participo do culto. É quando eu entendo no culto. É quando ninguém consegue ludibriar a minha mente, ninguém consegue me enganar, ninguém consegue me chantagear emocionalmente. Eu estou ali para o quê? Primeira coisa que eu preciso ver no culto. No culto, muitas vezes, eu tenho que fazer o quê? Examinar. Examinar o que está acontecendo no culto. Sabe por quê? Porque eu estou oferecendo um culto que é o Senhor. Um culto racional. Abre a sua Bíblia, ó, Tessalonicenses, capítulo 5. E versículo 20, que vai dizer assim, ó: não desprezei as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Esse é o culto racional. Sabe qual que é o culto racional? Eu estou num culto, adorando, exaltando ao Senhor. Vai haver profecia nesse culto? Vai. Mas eu sou obrigado a receber tudo? Não. Porque o meu culto racional, eu sei o que serve para mim e o que não serve. Eu sei examinar. E sabe qual é o problema das pessoas em oferecer um culto racional? É porque tudo que acontece no culto, ela pega e não se examina. Não olha, não retém o bem. Então entenda que um culto racional, eu estou atento àquilo que está sendo falado. Eu estou atento àquilo que está sendo ministrado. Eu estou ouvindo atentamente a tudo. Estou dizendo: opa, isso daí não serve para mim não. Por quê? Porque num culto racional eu tenho o direito de examinar, de reter, de não ser enganado, de entender o que serve e o que não serve. Esse é o culto racional. Por que é um culto racional? Porque não vai fugir ao meu raciocínio, nem vai tirar a minha razão. Eu vou conseguir não somente fazer um culto ao Senhor, mas entender: isso está certo, isso está errado. E por que a igreja de hoje ela está sempre sendo enganada? Porque ninguém quer examinar. O povo está tão envolvido emocionalmente com as coisas que tudo que lança eles pega, mas não examina. Não olha. Culto racional, há uma examinação. Eu estou aqui falando da palavra, você pode pegar a palavra e dizer: peraí, pastor, tá? Não é bem assim não. A Bíblia diz algo contrário. Só que hoje em dia não tem pessoas para oferecer um culto racional. Não tem pessoas realmente para demonstrar e entender que mesmo em um culto, ela pode examinar tudo e ela pode reter o bem. Ela não pode desprezar a profecia. O que é desprezar? Dizer: não vem profetizar que eu não quero. Não.
Ela tem que ouvir, entender, examinar. Esse é um culto racional. É isso que nós precisamos fazer. Só que em alguns momentos de nossas vidas nós não fazemos. Por quê? Porque muitas vezes a profecia nos envolve emocionalmente. Porque estamos ali tão perdidos, tão angustiados, tão envolvidos com aquilo e esquecemos de falar, peraí, não é assim não. Isso aqui está certo, mas isso não está. Então eu vou pegar essa parte, mas eu rejeito aquela parte, porque é um culto racional. Entenda que em nenhum momento vai fugir o seu raciocínio no culto. Mesmo quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha mente continua a mesma. O Espírito Santo não me toma e a hora que acaba de fazer a obra, eu digo, não vi nada, não sei de nada, não vi nada que aconteceu. Não. Ele sempre vai estar o quê? Sobre nós, colocando as palavras, mas o nosso raciocínio ainda continua o mesmo. Não, mas eu fui tomado assim que eu não vi mais nada. Não, Deus não faz isso. Deus não tira o nosso raciocínio. Ele apenas fala conosco para ainda conseguirmos fazer o que a vontade do Senhor. Olha lá, 1 Coríntios 14, 29. Que vai dizer assim, ó: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Entendeu o que é o culto racional? O que é ordem ao culto? O que é oferecer um culto racional? Ou seja, você está ali para adorar, para engrandecer ao Senhor, mas de repente neste culto há profecia. Então você diz, não devemos desprezar a profecia, mas reter o bem, examinar. E aqui a Bíblia diz que eu falando 2 ou 3 profetas em profecia, aquele que está oferecendo um culto racional, o que ele vai fazer? Ele vai começar o quê? A examinar se a profecia está certa ou está errada. Se ele está falando algo de Deus ou não algo de Deus. Espera aí, esse profeta aí parece que ele começou a falar algumas coisas que não está na Bíblia. Esse é o culto racional. É quando eu consigo entrar em um culto e tudo aquilo que está acontecendo ali, eu fico atento para saber quem está no centro. Isso é Cristo. Se tudo que está acontecendo ali é voltado para o Senhor, ou é voltado para as pessoas. Se quando a pessoa se levantou em profecia, era Deus realmente falando na boca dele. A Bíblia nos dá o direito que estão profetizando, os outros examinem, julguem, fiquem comparando, fiquem ouvindo, fiquem prestando atenção no que está sendo falado. Por quê? Para que verdadeiramente nós possamos oferecer um culto racional ao Senhor. Entendendo realmente. Porque quantas pessoas você vai ver hoje em dia que as pessoas dizem, não, mas tal pessoa me enganou. Ela não te enganou. Você se deixou ser enganada. Só que a pessoa tira o corpo fora e joga somente no profeta. O profeta me enganou. Não, você se deixou se enganar. Porque você poderia oferecer um culto racional, você poderia ter analisado a profecia, você poderia ter retido bem, mas o que você fez? Preferiu dar o fim. Ou seja, porque foi algo emocional, foi algo assim que na hora não teve como, entende? Então, todas as vezes que nós vamos prestar um culto ao Senhor, o Senhor ele vai falar através de profecia. Mas isso também me dá o direito de estar ouvindo o que Deus está falando, dizendo, pai, parece que não é Deus aí, parece que Deus não está falando. Mas eu não posso também desprezar quando nós vemos lá. Mas eu tenho que examinar tudo isso. Então entenda que a responsabilidade do culto não está muitas vezes somente em quem está fazendo. Há uma responsabilidade em quem está falando, mas também há uma responsabilidade em quem está ouvindo. Só que muitas vezes as pessoas querem tirar o seu corpo fora e a sua responsabilidade e dizer, a responsabilidade é somente de quem falou. Não, porque quem ouviu também podia dizer, não quero, não aceito. O meu culto racional não foge ao meu raciocínio. Isso está fora da palavra, não quero.
Mas muitas vezes as pessoas não fazem. E depois não acontece, o que elas falam? Jogam toda a culpa em Deus. Então, no momento do culto, é por isso que isso é um culto racional. É porque naquele momento eu tenho que estar apto a examinar, a reter o bem e a ver realmente o que está acontecendo. É porque que nem diz aqui em 14, no versículo 39, vai dizer assim, ó: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, mas não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente com ordem. É um culto para quem? Para Deus. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter regras, tem que ter, examinar o que? Todas as coisas. Então entenda que a Bíblia diz que a profecia ela faz parte de um culto. Porque quando alguém está profetizando, é Deus falando através da pessoa. Só que o homem é falho. Nós somos falhos. De repente a pessoa pode falar o que Deus não falou. E quem tem que examinar isso? Nós. Por quê? Porque estamos aqui a prestar um culto para Deus, um culto racional. Então esta é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? Não creais em qualquer espírito. Está lá em João 4, 1 João. Abre aí a sua Bíblia, 1 João. Capítulo 4. E o versículo 1. O que é oferecer um culto racional? É quando eu sei que muitas vezes eu não posso crer em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Entendeu o que é um culto racional? Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Entendeu? O que é um culto racional? Eu vou provar o espírito para me saber se é de Deus ou não é. Opa, quem está falando ali? Espera aí. Se ele começar a falar algumas coisas, entenda que existe uma grande diferença entre uma palavra e uma palestra. Por quê? Porque toda a palavra ela tem uma base bíblica. Mas a palestra eu posso falar do assunto que eu quiser. E não tem uma base. Então toda a palavra ela tem uma base bíblica. Eu vou ter que citar um versículo, um capítulo, vou ter que citar algo aonde está falando. Então por isso que um culto racional, quer dizer, muitas vezes, quem sabe um espírito do falso profeta vai tentar entrar no culto. Vai tentar usar alguém, falar com alguém, fazer alguma coisa. Mas eu estou oferecendo aqui um culto racional. Quer dizer, eu vou entender, falar, parece que isso aí não é Deus não. E me dá o direito de provar o Espírito para saber se é Deus ou se não é Deus. É por isso que muitas pessoas, não é que elas, como eu falei, elas se deixam ser enganadas. Por quê? Porque se um profeta ele se levanta, irmãos, e não há confronto, não vai dizer que você tem que se arrepender, não vai dizer que você tem que mudar de vida, não vai dizer que você precisa nascer de novo, não vai dizer que você tem que abandonar o pecado. Tem como uma pessoa dessa ser um falso profeta? Não. Por quê? Porque ele vai estar falando aquilo que a Bíblia fala. Mas se levantar alguém de uma maneira diferente, aí eu tenho que, parece que esse espírito aí não está de acordo com a verdade, de acordo com a realidade. Então eu preciso realmente examinar o que? Todos os espíritos. E qual é a segunda coisa? Examinar o que? As Escrituras. Atos capítulo 17, versículo 10. Atos capítulo 17. Que vai dizer assim, ó: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia,
E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo foi pregar lá em Bereia. Chegou a uma sinagoga e ele começou a falar de Cristo. Começou a falar das profecias. Então entenda que a Bíblia diz que aquelas pessoas, o que elas fizeram? Culto racional. Elas ouviram a palavra, mas depois elas foram examinar se aquilo que Paulo estava falando estava certo ou se estava errado. Qual que era a base para eles? É a palavra. Entenda que um culto racional para mim, não importa quem está falando ou quem está falando, a base para mim é a palavra. Eu tenho que ouvir, mas depois eu tenho que examinar aonde está certo. Na palavra. E qual é o problema muitas vezes de oferecer um culto racional? Eu engulo tudo que as pessoas falam. As pessoas estão falando, eu estou só pegando. Mas eu não examino se está de acordo com a Bíblia ou está contra a palavra. Olha que Paulo, hein? Olha, Paulo foi pregar, mas as pessoas não estavam interessadas em títulos, irmãos. É isso que é interessante. Não importa se é um pregador famoso, não importa quem seja, não importa o que ele faz. Paulo, ele era conhecido, todos reconheciam o chamado dele, mas mesmo assim ainda não deixou aquelas pessoas dizer, ele está falando, mas eu preciso comprovar se o que ele fala está certo com a palavra. E é isso que nós precisamos. Um culto racional se faz assim. Se a pessoa está falando, eu tenho que olhar para a palavra e dizer, mas tem base bíblica? Porque a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Então, culto racional, quer dizer, não foge ao nosso raciocínio. O nosso raciocínio tem que sempre estar voltado à palavra. E se ele está falando de acordo com a palavra, está o quê? Tudo certo. E outra coisa, muitas vezes, é um culto que não pode fugir. Né? Vemos primeiro a profecia, o louvor, a profecia, a palavra, agora vamos ver o louvor. Que tipo de louvor tem que ser oferecido? Abra aí Isaías 42, versículo 8. Isaías, livro do profeta Isaías, 42. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor, a imagem alguma. Entenda o que é um culto racional? Quando eu vou louvar, a quem eu vim louvar aqui? A Deus. E a Bíblia já diz que o louvor dele não reparte com ninguém. Então, o culto racional eu tenho que entender e prestar atenção no que está sendo louvado. Esse louvor é para quem? É em glória de quem? É em louvor a quem? Se é a Deus, eu vou adorar junto. Eu vou glorificar junto. Por quê? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E se um culto é voltado para adorar a Ele, nós precisamos entregar a Ele o que todo o nosso louvor. E o que é entregar um louvor a Deus? O que é realmente? Abra aí, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Que vai dizer assim, ó, portanto, Hebreus 13, 15, oferecemos sempre por ele a Deus
sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, um culto racional. Eu vou analisar não somente o profeta, não somente a palavra, mas eu vou examinar também o louvor. Se o louvor ele vai falar somente de Cristo, se o louvor ele vai falar somente de Deus, porque há louvores que falam das minhas conquistas, há louvores que falam do meu testemunho, há louvores que falam de vingança, há louvores que falam de um monte de coisas. Mas o meu culto racional é um culto que eu estou oferecendo a quem? A Deus. E a Bíblia diz que Ele não divide o louvor dele com ninguém. E eu tenho que oferecer a Ele um louvor, um sacrifício de frutos dos lábios que confessam somente o nome dele. Ou seja, quem tem que estar no centro do louvor? Cristo. Se Cristo não estiver no centro do louvor, quem sabe aquilo que você está louvando não é para Ele, é para as pessoas. É por isso que tem muitas músicas, né? Muitas coisas que não te levam a adorar a Deus. Te leva a chorar, te leva a se entristecer, te leva a sentir o sentimento de vingança, te leva a várias coisas, mas não te leva a Deus, porque elas falam um pouco de Deus e muito das coisas deste. Mas de Deus fala o quê? Só um pouquinho. E o que a Bíblia diz? O que é um culto racional? Tem um louvor também no culto racional. Então, se tem um louvor, esse louvor ele tem que ser inteiramente a Deus. Abra aí, ó, Colossenses, capítulo 3. Versículo 16. Que vai dizer assim, Colossenses, capítulo 3, ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ações de graças em vossos corações, ou em algumas traduções, com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Então entenda que aqui o apóstolo Paulo ele vai advertir, ou seja, vocês precisam entender, vocês precisam cantar salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Ou seja, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o principal, que não haja nada que não seja um louvor que me leve a quem? A Deus. Que me leve inteiramente a Ele. É isso que nós precisamos entender. É por isso que um culto racional, ele entra muito nisso, ele entra no louvor, na palavra, porque eu tenho que entender o que eu estou oferecendo. E se uma pessoa vai oferecer um louvor, e eu vejo que aquele louvor não está falando com o Senhor, não, esse louvor eu não vou oferecer não, parece que ele está dizendo alguma coisa que está fugindo da palavra. O nome já fala louvor, é adoração. Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que ser a principal pessoa. Só que muitas vezes as pessoas querem fazer louvores que falam de coisas e de pessoas. Entenda uma coisa: louvores têm que falar de Cristo. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o que? Toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. É por isso que muitas vezes o nosso culto racional é esse. É um culto a qual nós fazemos, que entregamos a Deus, ou seja, o nosso louvor.
a nossa palavra, a nossa adoração, o nosso sacrifício. E eu entendo o que eu vim fazer aqui. Eu entendo. Eu vim adorar. Eu vim entregar. Eu vim me colocar diante dele. Então entenda o que Paulo ele estava tentando dizer ali para a igreja de aos Romanos, era isso. Será que nós estamos dispostos a colocar Cristo como centro? Porque muitas vezes estamos num culto e alguém começa a louvar, alguém começa a pregar, alguém começa a falar alguma coisa, eu começo a chorar. Mas quem sabe eu não estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou chorando porque eu estou com raiva, eu estou chorando porque a minha vida está difícil, eu estou chorando porque a minha vida não tenho nada, eu estou passando dificuldade, eu estou passando problema, eu estou passando luta. Esse não é o culto, esse choro não é para Deus. Esse choro é para você. Porque o choro que é para Deus é quando eu choro porque não importa o que está acontecendo na minha casa ou na minha família. Eu estou chorando por quê? Porque eu estou sentindo a presença de Deus em mim. Eu ofereci algo para Deus e em recompensa ao que Ele fez, Ele me devolveu algo sobre a minha vida. Ele fez com que eu fosse confortado, consolado, renovado, restaurado, mas porque primeiro eu ofereci um culto a Ele. Primeiro eu ofereci algo a Ele. É por isso que a Bíblia já diz que é dando que se recebe. Se eu não conseguir prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, não tem como vir nada do céu para a minha vida. Entenda que a escada que Jacó ele viu, o que ele diz? Ele viu que anjos subindo e descendo. Ele via anjos descendo e subindo. Ele via anjos subindo e descendo. Por quê? Porque primeiro o anjo leva para depois ele trazer. Só que nós queremos muitas vezes o caminho contrário. Primeiro traz para depois Deus dá. Não, culto de louvor e adoração a Deus. Primeiro eu presto, primeiro eu faço, primeiro eu entrego, primeiro eu me santifico, primeiro eu coloco a minha vida como sacrifício vivo, primeiro eu entendo o louvor, primeiro eu entendo a palavra, primeiro eu entendo tudo que está acontecendo e eu ofereço o melhor para Ele. É quando eu ofereço o melhor, Ele envia a resposta sobre a minha vida. Porque Ele viu que tudo aquilo que eu estava oferecendo era algo racional. Não era movido por emoção ou por algum outro tipo de sentimento que não seja adoração ao Senhor. Adoração a Deus. Então entenda, quando Paulo está dizendo o culto racional, ofereça esse culto ao Senhor todos os dias. Quando você se colocar na presença dEle, lembre que Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Ele quer você de corpo, de alma e de espírito. Totalmente entregue na presença dele. Amém?